Olá, alunos do Eu Vou Passar. Continuamos a falar sobre teoria da firma, ainda dentro da teoria da firma, sobre os aspectos da produção, um aspecto importantíssimo em o que eu preciso fazer e como eu vou fazer, parte principal dos problemas econômicos da atualidade. Na aula de hoje, a gente vai analisar o que se chama de estágios relevantes de produção. Onde é que eu vou produzir? Lembram lá daquela função de produção da aula passada, aquela função de produção em formato de ensino? A única coisa que eu saberia é que eu não vou produzir quando o produto for negativo, quando o produto estiver decrescendo, o produto marginal negativo. Mas eu ainda não sei como é que a empresa vai escolher onde é que ela vai produzir. Aí o processo de escolha de onde é que vai se posicionar a produção da empresa é o que a gente vai analisar hoje. Vamos logo para a lousa, correndo. A gente vai analisar os estágios relevantes da produção. Com esse gráficozinho aí simplesinho, vamos compreender o que está acontecendo. Vejam, a gente dividiu a produção na aula passada em 3 grandes estágios. Vamos observar aqui, vamos para a lousa correndo para observar. Eu tenho o primeiro estágio, que eu vou chamar de estágio 1, que está aqui. Eu vou marcar de cor de rosa. E o que é esse estágio 1? Vamos lembrar. No estágio 1, é o período em que eu tenho que o produto cresce, cada vez que eu adiciono uma pessoa, o produto cresce cada vez mais. Ou seja, lembrando da aula passada, esse período em que eu tenho que quando eu aumento a quantidade de funcionários, eu aumento ainda mais a produção cresce a taxas crescentes, eu vou dizer que é um período em que o produto marginal ele é crescente. Vamos marcar aqui. Nesse caso aqui, o que eu tenho é que o produto marginal do trabalho é crescente. O que é que acontece quando o produto marginal é crescente? À medida que eu vou aumentando a produção, à medida que essa produção ela aumenta, aliás, à medida que aumenta a quantidade de trabalhadores, aumenta o produto marginal do trabalhador. É só lembrar, o primeiro funcionário produzia 10 unidades, o produto marginal, aliás, vamos devagar. O produto marginal do primeiro funcionário era de 10 unidades, o produto marginal do segundo funcionário era de 20 unidades, porque saiu de 10 para 30. O produto marginal do terceiro funcionário era de 30, porque eu saí de 30 para 60. Então, nesses 3 casos, eu tenho produto marginal crescente. E isso agora, em termos gráficos, é chamado de primeiro estágio de produção. Vamos analisar aqui. Então, esse produtozinho que está marcado aqui, é onde eu estou no primeiro estágio de produção. O que acontece depois que eu tenho 3 funcionários para frente? Se você lembrar, à medida que eu vou adicionando a quantidade de funcionários, o meu produto vai crescendo de 4 até 8, aliás, até 7. E quando eu estou no 8º funcionário, meu produto não cresce mais. Esse período em que o produto cresce a taxas decrescentes, ou seja, à medida que eu vou aumentando a quantidade de funcionários, a minha produção vai aumentando cada vez menos. Ela aumenta, mas ela aumenta pouco. Se chama de segundo estágio da produção. Vamos analisar lá. Essa variação que está aqui, esse produtozinho que está aqui todinho, toda essa área se chama de segundo estágio de produção. Meu produto marginal, ele cresce, mas ele cresce cada vez menos. Isso vai analisando a aula passada, do funcionário 3 até o funcionário 8. Então, quando eu passo de 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6, 6 para 7, 7 para 8, o meu produto cresce cada vez menos. É o que dá esse formato mais côncavo da curva. Por fim, eu tenho um terceiro estágio da produção, que é aquele estágio em que, à medida que eu aumento a quantidade de funcionários, o meu produto total ele diminui. Não é que ele cresce cada vez menos, é que ele decresce. Vamos lá na lousa. Esse terceiro estágio, que é o que está marcado aqui,
É o estágio em que, à medida que a produção à medida que eu aumento a quantidade de trabalhadores, eu vou reduzindo a minha produção total. Só lembrando, esse aqui é o gráfico de Y. Y é o produto total. Então, agora nós começamos a determinar quais são os 3 estágios relevantes da produção. Eu tenho o primeiro estágio relevante da produção. É o estágio onde eu tenho produto marginal crescente. O segundo estágio da produção é quando eu tenho produto marginal decrescente. E o terceiro estágio da produção é quando eu tenho produto marginal negativo. Vamos escrever lá para ninguém se perder. No segundo estágio da produção, o meu produto marginal do trabalho, ele é decrescente. E o meu terceiro estágio relevante de produção, eu tenho que o produto marginal do trabalho é negativo. Esses são, dessa forma, os 3 estágios relevantes da produção quando eu olho para uma empresa. Por enquanto, a única coisa que eu sei é que eu não devo, se eu for um empresário racional, produzir ali onde com 9 ou 10 funcionários, porque eles estão prejudicando a minha produção. Mas dali para trás, eu não sei onde eu vou produzir. E aí a pergunta é, onde é que, em qual desses 3 estágios é que a empresa vai produzir? No primeiro estágio, no segundo estágio ou no terceiro estágio? Vamos analisar? E aí, para corresponder isso, vamos analisar o gráfico que está embaixo. Primeiro gráfico, gráfico de produto marginal. Vamos analisar ali, vamos ver. O que é que eu tenho? Que o gráfico do produto marginal vai ter esse formatozinho aqui interessante. Eu tenho que a medida... Deixa eu só ajeitar aqui o pincel. Pronto. À medida que aumenta a quantidade de funcionários, quase que não sai, meu produto marginal aumenta, que é o que a gente está vendo aqui. Então, de 1 até 3, o meu produto marginal está crescendo, saindo de 10 e chegando até 30, que a gente está vendo aqui. O que acontece depois disso? Eu tenho que a minha curva de produto marginal toma outro formato. Qual é o formato dela? Ela passa a ser, esse produto marginal passa a ser decrescente. O que é um produto marginal decrescente? Vamos marcar aqui de vermelho. É que à medida que a produção continua aumentando o número de funcionários, o produto marginal deles diminui. Então, eu chego a um grau de produto marginal máximo, que é o que está aqui. Esse é o grau de produto marginal máximo que está associado a esse ponto da função em produção. Compreendem isso aí? Esse ponto da função de produção, em matemática, tem um nome interessante. Ele se chama de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? É quando a função muda de curvatura. Dá para observar isso. A função saiu de um estágio crescente e passou para um estágio decrescente. É quando a função começa a fazer um bico. Então, nesse caso aí, esse ponto de inflexão ele é muito importante para a teoria da produção. Porque ele me diz a partir, em que ponto eu tenho um produto marginal máximo. O produto marginal máximo estará associado ao ponto de inflexão. É o que está ali. A partir desse ponto, o produto marginal dos funcionários ele diminui. E aí, para complementar, vamos de novo na lousa, eu tenho um último estágio da produção, que é marcado por um produto marginal, que a gente está vendo, negativo, que é aqui, do 9 para o 10. O que é que está acontecendo nesse ponto? Eu chego, quando eu tenho 8 unidades, ao produto marginal 0. Estão vendo ali? Quando é que o produto marginal é 0? Quando eu saio de 112 com 7 para 112 com 8. Então, nesse caso,
Qual é o produto marginal do oitavo funcionário? É zero, porque ele não aumentou em nenhuma unidade o produto quando ele foi contratado. Então, produto marginal zero, vamos lá na lousa, está marcado aqui, nesse ponto, e daí para frente o produto marginal ele é negativo. Essa é a característica quando eu falo de curva de produto marginal. A curva de produto total já está bem desmistificada. Aqui embaixo está a curva de produto marginal. Qual é a explicação da curva de produto marginal? É que ela depende dos estágios relevantes da produção. A gente precisa compreender bastante isso. Então, por enquanto, eu só tenho a explicação do que é a função de produção e de qual é a curva de produto marginal. Mas eu ainda não sei onde é que eu devo produzir. Eu devo produzir no produto marginal é máximo, onde o produto total é máximo e o produto marginal é zero. Vejam que dificuldade. Eu vou continuar produzindo até onde meu funcionário é mais produtivo possível, ou eu vou produzir quando eu tenho o máximo produto possível? Esse tipo de escolha que a gente precisa compreender. Mas para definir isso, eu preciso ainda da outra curva, da curva de produto médio, que é o que está em azulzinho ali embaixo. Antes de falar qualquer coisa da curva de custo de produto médio, vamos explicar o que é a curva de produto médio. Vamos ver aqui. Vamos lá na lousa, aliás, para analisar melhor. Se você lembrar, a gente viu que o produto médio de um trabalho vai ser a quantidade de produto dividido pela quantidade de trabalho. Essa aqui é a definição de produto médio. O que é que está acontecendo? Eu posso dizer também que o produto médio vai ser dado por uma tangente. Eu posso dizer que se isso aqui for um ângulo, digamos, que um ângulozinho, só pintar para ficar mais claro, o que é o produto médio? Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu for aumentando, e aí eu posso medir o produto médio se eu for traçando pontos da origem até, deixa eu colocar ali outra cor para não confundir, porque vai ficar cheio de colorido agora. Está aqui de vermelho. Então, vou sair desse ponto e vou traçar aqui. E aí eu sei qual é o produto médio. Vou sair desse ponto, vou traçar aqui. Eu tenho outro produto médio. Vou sair desse ponto, vou traçar aqui, essa reta perfeita, tem outro produto médio. Então, à medida que eu vou abrindo a curva, o produto médio desse fator vai aumentando, nesse nível de fator vai aumentando. O que é que está acontecendo? Vamos olhar lá na lousa de novo. É que eu cheguei aqui no produto médio máximo, porque à medida que eu quero saber qual é esse ponto aqui, produto médio, ele vai ser simplesmente essa extensão aqui. Então, essa curvatura desse ângulo, que eu vou marcar aqui, é menor do que desse. E aí eu tenho a informação importante. Nesse ponto aqui, eu tenho o produto médio máximo, porque ele vai estar associado a maior angulação. Como é que eu vou medir produto médio em termos gráficos com uma angulação? Onde é que ele chega no máximo? Ele chega no máximo naquele ponto ali que está com a setinha. E a partir dali, se eu quiser saber o produto médio nos vários níveis de funcionário, eu vou ter que ir diminuindo. Como é que fica mais fácil analisar isso? Produto médio é máximo quando a reta tangencia a minha curva de produção, que é o que está marcado com aquela setinha ali. Vamos ver aqui embaixo a resolução, vamos ver aqui embaixo a compreensão na lousa. O que acontece quando eu falo de produto médio? Eu tenho que, à medida que eu vou saindo de 1 até 4, a minha curva de produto médio, ela está aumentando, olha ela aqui aumentando. Cheguei no ponto máximo, que é esse ponto aqui, que a gente já marcou de vermelho. Esse ponto aqui é o ponto associado ao produto máximo. Então, produto médio máximo está marcado ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para explicar que, à medida que vai aumentando a quantidade de insumos, vai diminuindo o produto médio. Então, eu tenho duas curvas sendo explicadas.
a curva de produto total, que está determinando as curvas de produto médio e produto marginal. E eu tenho que elas, por alguma razão, estão se interrelacionando. Quase que não sai. Então, eu tenho produto marginal e produto médio. É a interação entre essas duas curvas que vai me dizer em que nível de produção eu devo estar. Vamos ver aqui. Vamos ver na lousa com mais calma. Eu tenho os 3 estágios da produção agora aqui na lousa de baixo, aqui no gráfico abaixo. Vamos riscar lá junto. Eu tenho o primeiro estágio de produção, que eu vou separar aqui de verde. Esse primeiro estágio de produção que está aqui. Eu tenho o segundo estágio de produção, que está aqui embaixo. Marquei primeiro estágio. Marquei segundo estágio. Marquei terceiro estágio de produção. Esses são os 3 principais estágios de produção da minha empresa. Onde é que eu vou produzir? Vamos ver na lousa devagarzinho. Vejam, será que eu vou produzir no estágio 3, onde meu produto marginal é negativo, meu produto médio ele é decrescente? Não. No estágio 3, eu já sei que eu não vou produzir porque não faz nenhum sentido para a empresa produzir onde o produto marginal é negativo. Então, vamos na lousa riscar esse estágio de produção aqui, que eu vou colocar de laranja. Aliás, vamos fazer mais simples para não ficar muito cheio de risco, né? Pior ainda. Esse estágio aqui não vai ser utilizado. Não é utilizado por quê? Porque o produto marginal é negativo. Não faz nenhum sentido para a empresa operar nesse nível onde o produto marginal é negativo. Então, só me sobra o produto marginal, o estágio 1 e o estágio 2. Será que a empresa vai produzir no estágio 2? Não, a empresa não vai produzir no estágio 1. A empresa não vai produzir no estágio 1. Por quê? Porque, embora o produto marginal ele chegue no seu máximo, o produto médio ainda é crescente. Então, vale a pena continuar produzindo. E aí, nesse caso, a justificativa para não produzir no estágio 1 é que, embora o produto marginal tenha chegado ao seu máximo, o produto médio ainda não. Então, por isso, a empresa não vai operar no estágio 1. Vamos riscar lá também. A empresa não vai operar no estágio 1. Só nos sobra, então, o estágio 2, que é, de fato, o estágio relevante da produção, que a empresa vai pensar em escolher para poder produzir. E aí, o que é que eu sei? Eu sei que ela não vai operar no estágio 1, eu sei que ela não vai operar no estágio 2. Vai operar no estágio 3, vai operar no estágio 2. Em que ponto? Esse ponto depende da empresa. Depende de alguns conceitos adicionais que nós ainda vamos ver, mas o que eu sei, com certeza, é que nesse caso, ela não vai produzir nenhum nem 3. Ela vai produzir no estágio 2. Por quê? Primeiro, no estágio 2, meu produto marginal, embora seja decrescente, ele é positivo. E no estágio 2, eu tenho a possibilidade de ter o produto médio máximo. Vamos marcar lá na lousa. O estágio 2 vai ser o estágio onde haverá a produção. Onde vai ser isso? Depende do objetivo da empresa. Mas é no estágio 2 onde há a produção. Compreendido? Então, esses são os 3 estágios relevantes de produção. O que eu sei é que a empresa vai operar no estágio 2. E é isso que é na sua prova. A empresa opera no estágio relevante de produção, em que o produto marginal é decrescente e o produto médio atinge seu máximo, é a alternativa verdadeira. Essa é a alternativa que explica onde é, em que estágio a empresa vai operar. Que nível de, que quantidade de funcionários eu vou ter, isso eu ainda não sei. Ainda não sei. A gente vai saber isso nas próximas aulas. Então, essa é a ideia fundamental dessa primeira parte da aula de hoje, que vai ser dividida em uma segunda parte. Vamos ver logo na lousa o que está acontecendo.
A gente vai compreender que a função de produção, ela se altera. No curto prazo, ela não tem alteração, mas no longo prazo, ela se altera. E aí, o que está acontecendo nessa função? Vamos analisar aqui. Eu tenho nela um efeito bastante interessante, que é o efeito da inovação tecnológica. Vamos lá na lousa para a gente conversar um pouquinho? Imaginem o seguinte. Eu tenho aqui, nessa função y1, que o nível máximo de produção é com 8 unidades de trabalho e eu tenho 112 funcionários. Daí para baixo, vamos considerar que vai ser bem feito, não é o caso. Essa produção, ela está diminuindo. Então, à medida que eu vou colocando funcionários, eu vou diminuindo o nível de produção. E aí, o que acontece? Digamos que eu continue com a mesma quantidade de máquinas, de computadores, mas que houvesse um avanço tecnológico. Por exemplo, você pudesse digitar mais rápido, ou você pudesse fazer de uma forma mais eficiente. O que é que vai acontecer nesse caso? Não necessariamente o nono funcionário vai levar a uma produção negativa. Vamos ver na lousa. Nesse caso aqui, o que eu observo? Que nesse ponto B, onde eu tenho um processo de evolução tecnológica, o meu produto marginal do nono funcionário não é mais 108. Esse produto passa a ser de 150. E aí, como é que sai de 108 para 150? Como é que eu mudo meu produto máximo? Se houver o que se chama de inovação tecnológica ou avanço tecnológico. Qual é o efeito do avanço tecnológico, então? É que ele gera um deslocamento da função de produção para cima. Ou seja, o meu produto máximo, ele aumenta. Isso não quer dizer que houve uma variação na quantidade de máquinas, mais uma vez. Isso quer dizer que houve um avanço tecnológico onde eu posso produzir com a mesma quantidade de funcionários e a mesma quantidade de máquinas, uma quantidade de produto maior. Por exemplo, nesse meu trabalho aqui era um trabalho bruto, as pessoas não eram qualificadas. Então, eu tenho lá 3 computadores de pessoas não qualificadas. O que eu faço? Eu faço um processo de inovação tecnológica. Eu faço um curso para esses meus funcionários. O que é que vai acontecer? Eles vão poder produzir mais com aquela mesma quantidade de capital fixa que existia. Lá na lousa, eu tenho um avanço tecnológico quando eu saio de Y1 para Y2. Esse movimento de Y1 para Y2 pode estar associado, entre outras coisas, a um processo de educação. Se eu educar os meus funcionários, eu posso tornar a empresa mais competitiva. Então, é dessa forma que a gente agora traduz inovação e progresso tecnológico dentro da empresa. A inovação e o processo a inovação e esse processo de alteração tecnológica gera um deslocamento da curva de produção para cima. Saiu de Y1 para Y2, vamos lá na lousa. Se eu fizer um novo aumento de investimento tecnológico, eu saio de Y2 para Y3. Eu vou sair de um produto máximo de 150, passo para um produto máximo de 190. E o que é ainda mais interessante, eu estou passando para 190 com 10 funcionários. Então, o nono e o 10º funcionário não estão mais atrapalhando a minha produção, eles estão ajudando a minha produção. Isso é importantíssimo de se compreender. E para terminar a aula de hoje, uma coisa importante, pauta de concurso, recentemente perguntaram em uma prova. Esses funcionários que a gente está analisando, eles têm alguma diferenciação? Não. Eles não têm nenhuma diferenciação, a não ser pela quantidade. Então, o primeiro funcionário, ele é exatamente igual ao 10º funcionário. O que diferencia a produtividade deles é a quantidade de trabalhadores. Mas isso não quer dizer que o trabalhador 10 seja melhor que o trabalhador 9, ou que o trabalhador 2 seja melhor que o trabalhador 3. O que indica é que a quantidade deles traz limitações. E quando eu falo que é um processo de educação, é como se eu educasse eles, como se eu os educasse
de forma igualitária. Então, todo mundo passa para um nível educacional maior, todo mundo passa a ser produtivo da mesma forma. O que limita a produtividade não é a qualidade. A lei dos rendimentos decrescentes está associada à quantidade de funcionários. É isso que limita a função de produção no curto prazo. É a quantidade dos insumos, não a qualidade deles. Tranquilo? A gente se encontra na próxima aula para falar mais ainda sobre teoria da firma. Uma teoria bastante interessante, que é quando os dois insumos variam, vamos passar para o longo prazo e vamos compreender isso. A gente se encontra na próxima aula. Até lá!